A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem um nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Eu não estou longe, eu apenas estou do outro lado. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi. Fala, pessoal! Que bom ter você aqui mais uma vez no nosso canal, aqui no canal da Mental Mais Saúde. É realmente uma honra, né, encontrar você aqui na nossa sala de estar, no nosso bate-papo de sempre, né? É uma maravilha realmente ter você aqui, tá? E para não perder aquele velho hábito, né, eu já quero pedir para você, se inscreve no nosso canal, né? Compartilha esse vídeo caso você goste do nosso conteúdo, tá legal? Se inscreve, ativa o sininho de notificações. A gente está aqui pensando nessa plataforma toda focada, direcionada para você. Para você que não nos conhece, está nos conhecendo agora, até porque o canal é bem recente, o que você encontra aqui no canal da Mental Mais Saúde? Tudo sobre saúde mental, mas olha, saúde mental de forma inteligente, né? A gente traz aí uma mescla, né? Um pouco de cultura, arte, cinema, tudo aí em geral, encardeado em movimento, né? Já estou falando aqui do vídeo passado, onde a gente coloca tudo ali numa massa, num bolo, para trazer para você o melhor da saúde mental, mas de forma inteligente, de forma interessante, né? Trazendo aí links com arte e cultura em geral, tá legal? No vídeo de hoje, pessoal, eu quero falar um pouco sobre um medo muito comum e é muito corriqueiro, né? O medo da morte. É um medo que percorre a todos nós de alguma maneira, né? Quem me conhece no meu dia a dia sabe que eu sou professor, né? Eu tenho um vínculo em sala de aula e também nos consultórios, onde eu lido com diversas situações de ordem mental, né? Eu sou hipnoterapeuta dentro da Mental Mais Saúde, trabalho com a hipnose clínica e aí a gente vai ali dentro da mente inconsciente, no lado mais obscuro, né? Mais profundo da nossa mente inconsciente. Algumas pessoas têm um certo pavor, um medo, né? Quando se fala sobre hipnose, mas isso é próximo assunto para o vídeo Especialista Responde, que já está prontinho para você sobre hipnose clínica, né? E a hipnose de verdade, diferenciando daquela situação da hipnose de palco. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer para você sobre uma fala sobre esse medo da morte. É um medo muito comum, pessoal. Nós tínhamos uma visão, talvez, ainda temos, né, essa visão de que apenas os idosos, né, um grupo mais vulnerável, que para pensar sobre o fim da vida, sobre a morte, mas não é verdade, pessoal. Eu tenho percebido nos meus movimentos, aqui no meu acolhimento, nos pacientes que vêm até mim, que as pessoas sim estão com medo da morte, mas não exatamente com medo da morte em si, né? Mas como morrer, né? Isso é sempre uma questão que permeia muito aí nas nossas rodas de conversa, né? Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como morrer, eu não quero sofrer. Pessoal, aí eu vou precisar entrar por aquela fala bem blasé e clichê realmente, né? Que é a única certeza que nós temos na vida. Mas é difícil esse desapego, né? Nós falamos aqui algumas vezes que nós somos seres acumuladores, né? Então a gente tem essa questão do apego muito forte, a gente se apega. Mas, gente, para pensar.
é uma disputa desigual, né? Aquela pessoa que você cresceu, que você se formou, que você se identifica como companheiro, barra amigo, barra... Enfim, qualquer pessoa do seu convívio. De repente, você vai acordar um belo dia, uma manhã de maio, e ela não vai estar aqui. Eu sei, pessoal, isso amedronta, eu sei. Isso nos coloca aí numa situação dentro de uma caixa, e uma caixa que traz medo, que traz pavor, que traz um certo terror. Eu sei de tudo isso, né? Mas como lidar, pessoal, exatamente com o medo da morte, né? Aqui nas palavras que eu utilizei, declamando poemas do Santo Agostinho, a morte não é nada, eu apenas, né, eu somente passei para o outro lado do caminho. Né? Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Né? A vida significa o que sempre significou. O fio não foi cortado, eu não estou longe, eu apenas passei lá para o outro lado. Você que continua aí, olha, vai em frente, que a vida continua linda e bela como sempre foi e você faz parte dela, né? Então, pessoal, usando aqui as palavras de Santo Agostinho acerca da morte, do processo de final de vida e essa passagem, né? Santo Agostinho, ele nos coloca exatamente a morte como não um fim de um ciclo, mas apenas uma passagem. E talvez, eu sei que pode parecer difícil, né? Mas talvez isso seja um momento, uma fala muito pertinente para que você comece a entender a morte como o final de um ciclo, independente da sua religião, mas um final de um ciclo para a abertura de um outro, né? Independente da sua religião, independente da sua crença, não importa, pessoal. Você precisa começar não a romantizar, mas a normalizar o processo da morte, do fim da vida. Eu sei, é muito fácil, é muito teórico apenas falar, né? Mas existe aí a prática da coisa, né? Agora, por exemplo, no nosso momento atual, nós estamos ainda respirando, né? Meio que saindo da UTI com relação à pandemia, gente. Que negócio é esse que pegou todo mundo de surpresa e já chegou assim, fica em casa e é morte e tal. Então, isso assombrou muito a gente, né, pessoal? Isso assombrou muito, e em específico, em especial, alguns determinados grupos, né? Quando você pensa sobre aqueles grupos lá que estavam com o fator comorbidade, né? Aquele pessoal ali que realmente sofreu muito mais por se sentir tolhido, né? Quando a pandemia explodiu, aquele boom, né, que começou a disseminar muito rapidamente, por ser um vírus extremamente aéreo e de uma transmissibilidade absurda, né? Então eu estava naquele momento gerindo um hospital e a nossa dificuldade era uma unidade de urgência e emergência. E a nossa dificuldade, enquanto gestor de saúde, foi exatamente pedir para essa população entender a gravidade, né? E se você puder realmente ficar em casa, fique em casa. Se cuida, sabe? Cuida dos seus. Porque, assim, é um inimigo muito desigual. Ao passo que o vírus vinha chegando, ganhando terreno, né? E matando e fazendo cada vez mais vítimas, a ciência ainda estava ali tentando descobrir os imunizantes. Então, assim, foi uma corrida muito desigual, não foi? Foi. E claro que nós perdemos aí no mundo muitas pessoas queridas, muitos nossos parentes, os nossos entes queridos, né, pessoal? Então, nós experimentamos o que há muito tempo, há algum bom tempo, o mundo não experimenta. Porque se você você observar, por exemplo, né, a questão que talvez teria um perfil pandêmico, o Ebola, que foi a última grande situação, mas ele foi contido ali na África, mas mesmo assim matou, disseminou muito dos nossos irmãos africanos, né? Ainda bem que a gente está conseguindo respirar, né, de volta, assim, entender uma luz no fim do túnel, enxergar essa luz. Mas a que custa, né, pessoal? A que preço? Quanto que demorou? Quanto que durou? Sim, nós perdemos pessoas, nós perdemos parentes. Nós, profissionais da saúde, ficamos assim numa situação de
desespero, porque a gente precisava ir para a rua, a gente precisava estar na rua, a gente precisava cuidar das pessoas, mas ao mesmo tempo as pessoas também não entendiam e acabavam vindo para a unidade de saúde por mínimo, sabe? Coisas que ela poderia tratar em casa. Então foi um momento muito difícil, pessoal. Tudo que é novo assusta, né? Se você observar, por exemplo, a história do HIV na década de 80, né? Quando surgiu o vírus do HIV, até ele se tornar o que é hoje, uma doença, um vírus, né? Uma situação crônica gerenciável, tá? Pessoal, vamos começar por aí. Existe um abismo absurdo entre HIV e AIDS, tá? Hoje as pessoas que se tratam, que se cuidam, né? Fazem a terapia antirretroviral, os portadores de HIV convivem normalmente com o vírus e tranquilo. Eles só precisam ter um cuidado, né? Com a medicação, o controle, tudo isso. Mas eu quero trazer aí para a década de 80, pessoal. O que foi quando surgiu esse boom do HIV, né? As pessoas morriam e não sabiam o que era. Então, assim, a mesma coisa se repetiu. A diferença é que a transmissibilidade do HIV se dava por fluidos corporais, relação sexual desprotegida, transfusão, né, compartilhamento de seringas. E, de repente, o coronavírus não. Ele é muito mais aéreo, ele é muito mais das vias aéreas, então ele se torna muito mais transmissível, porque ele fica no ar. Não tem jeito, né? Então, nós sentimos esse movimento, nós sentimos esse inimigo chegando perto da gente, a gente não entendia bem o que fazer, não tinha exatamente o que fazer, não é, pessoal? E aí começou aquele momento de paranoia, né? Aquela paranoia delirante de lava verdura, lava fruta, lava sacola, lava tudo, sapato fora de casa, álcool gel, então nós ficamos meio paranoicos. Isso também é um complicador para a saúde mental, mas a gente não tinha o que fazer. Eu lembro que nesse boom da pandemia, nós gestores de saúde, não conseguíamos encontrar insumos básicos, EPIs básicos, né? Porque além do preço ser exorbitante, estar exorbitante, não existia mais, a gente não tinha mais onde comprar, não tinha mais o estoque do produto, você entendeu? Foi um momento de terror para quem estava dentro da unidade como profissional da saúde e para quem estava dentro da unidade buscando auxílio. Então, agora nós conseguimos respirar, meio que saindo da UTI, né? A vacinação, sim, trouxe pra gente muita luz, pessoal. Trouxe pra gente muita saúde. Não dá para negar a eficácia da vacina. Você negar a eficácia da imunização através da vacina, a imunização passiva, é uma tremenda ignorância, pessoal. Você nega todo o movimento sanitarista feito no Brasil, até pelo nosso grande doutor Oswaldo Cruz, médico sanitarista, né, que através ali daquele movimento compulsório no início da década de 1900, ele conseguiu ali erradicar a varíola no Brasil. Ele conseguiu, mas a que custo, né? A custo de muita repressão. Era um custo porque era compulsivo, as pessoas não aceitavam a vacina, tanto que esse movimento na história ficou conhecido como a revolta da vacina, né? Mas não dá para negar a eficácia da vacinação, né? Não dá para negar. E graças a Deus que nós conseguimos aí sair dessa UTI, respirar, desligar os aparelhos, né? E começar a enxergar essa luz no fim do túnel. Mas, pessoal, pensa comigo, quantas pessoas nesse momento não sentiram medo da morte? Quantas pessoas não sentiram ali a morte rondando, chegando perto, sabe? Fazendo ali morada? Quantas pessoas, além de perderem, tiveram medo de perder os seus entes queridos? Foi um momento difícil, pessoal. Foi um momento muito complicado quando se fala sobre saúde no Brasil. Mas além de saúde, quando se fala de humanidade, quando se fala de gente, quando se fala de pessoas, foi um momento realmente muito complicado. Com tudo isso, gente, eu quero trazer aqui nessa fala um apanhado sobre o medo da morte. Olha só, o seu medo, ele não é irracional. A sua fobia, ela não é despretensiosa, não existe, sabe? Às vezes, aquele medo ou aquela fobia que o outro sente, para você pode parecer despretensiosa, né? Mas não é. Existem algumas fobias, pessoal, que são terríveis e que para você pode parecer, nossa, mas medo de barata, medo de um gato, sabe? Medo de altura, medo de escuro.
Não, pessoal, toda fobia, todo medo, ele é justificado, ele tem uma origem. E eu sempre trago essa fala, né? Não é porque não dói em você que não está doendo no outro. Ela pode doer de uma forma diferente, uma intensidade diferente. Então, não existe um medo / fobia injustificado. E tudo isso precisa ser tratado, né? E aí as minhas falas, elas sempre têm ali um link, né? Tá sempre ali amarrando. Por quê? Tudo aquilo que você não controla vai controlar você. Não é interessante, pessoal, você cultivar medos que seriam medos infantis. Por exemplo, é natural que uma criança tenha medo do escuro. Um adulto, né, não deveria ter medo do escuro, é um medo infantil. Você deveria começar a preparar os seus filhos para não ter o medo do escuro, certo? Mas se esse medo, que seria um medo infantil, o medo da infância, ele permeia até a sua vida adulta, olha, não espera mais crescer, pessoal. Lembre-se que nós temos vários transtornos aí dentro da nossa psique, transtornos ansiosos, transtornos fóbico-ansiosos, transtornos neuróticos, né? Os toques também, transtorno obsessivo-compulsivo, não convive com nada disso, pessoal. Ao menor sinal de que algo está fora do lugar, você precisa procurar ajuda. Tá legal? O medo da morte não é um medo infantil, ele é um medo adulto. A criança não para pensar sobre a morte, mas o medo da morte, ele é um medo muito mais comum, né? Muito mais comum para o público da terceira idade, para os idosos, porque eles se sentem muito mais vulneráveis, eles sentem-se muito mais ali no final da vida, né? Eles sabem que o limite está perto de chegar, então é comum. Isso também é tema aqui de um dos nossos vídeos sobre o medo dos idosos, né? O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo da solidão e o medo da morte, pessoal. Isso é muito mais comum. Eu não estou dizendo com isso, por isso que eu utilizei a palavra geralmente, porque os adultos em idade, ali, segunda idade, né? Os novos adultos também, eles têm medo. Nós temos esse medo da morte, porque, pessoal, não dá para escapar. É um medo nosso, é um medo inerente ao ser humano. Nós sabemos que esse é o caminho, nós sabemos que esse é o movimento para onde nós vamos percorrer. Mas, gente, honestamente, aqui entre nós, a gente está preparado para a morte? Para o fim desse ciclo? Não. A gente não tá, né? Então a gente sempre cria aquele argumento de eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como morrer, eu não quero sofrer, né? Mas na verdade, pessoal, a morte é um medo que nos percorre. É aquele fantasminha que fica rondando a nossa janela de madrugada, né? E como é que faz para lidar com esse medo? Gente, se você não sabe lidar com ele sozinho, entre em contato conosco, entre em contato com a Mental Mais Saúde, com os nossos profissionais, tá? Como que você entra? Olha só, @mentalmaisaúde_ é o nosso Instagram, manda lá um direct pra gente, ou no WhatsApp, DDD 11 939537722, é outra forma de contato, tá? Ou aqui, no nosso canal da Mental Mais Saúde, aqui no YouTube, você também manda lá um recadinho pra gente, tá bom? A gente vai estar sempre disponível para interagir com você. Se você não sabe como lidar com esse medo, não faz sozinho. É exatamente para isso que estão aí os profissionais da saúde, para ajudar você a enfrentar os seus medos, a enfrentar as etapas do seu processo de medo, né? O seu medo não é inconsciente, o seu medo não é irracional. O seu medo, ele tem um cunho, ele tem uma origem, tá? E o seu medo também não precisa ser um tabu. Não tenha vergonha de pedir ajuda, gente. Não faça isso. Cuide da sua... Lembra que nós falamos sobre isso? Invista na sua saúde mental para você não ter que gastar com doença. É muito mais inteligente. Lembre-se do modelo preventivista, né? Vamos prevenir os agravos na saúde mental para ter uma vida com mais qualidade, pessoal. É isso que a gente quer de verdade, tá legal? Então, olha só, esse medo é um medo racional, porque nós sabemos que o caminho é esse, não tem outro.
Mas esse medo não precisa estar contigo te assombrando o tempo todo, tá? Lembre-se sempre, a partir de hoje, das palavras de Santo Agostinho sobre a morte. Se você não conhecia essas palavras, conheça a partir de agora, né? A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho, né? Eu sou eu, vocês são vocês. Então não utilizem um tom solene ou triste. Lembrem-se de mim, como vocês sempre lembraram, com alegria, né? Com bem-estar. O fio não foi cortado. Ela ainda está lá, eu ainda estou aqui, só que do outro lado do caminho, né? Agora você que está aí, continua. Continua porque a vida é bela e continua bela e linda como sempre foi. E vale a pena viver. Vale a pena viver. Apesar de viver não ser muito fácil, não, né? Mas vale a pena viver cada momento dessa vida. E no meio do caminho a gente encontra pedras, a gente encontra percalços, a gente sente que vai desmoronar, né, pessoal? Mas não desmorona. A gente não desmorona. A gente continua de pé. É aquela história, né? Enverga, mas não quebra. Você não vai quebrar. Tá legal, pessoal? A morte não é nada. Retira devagar, gradativamente, esse medo de dentro de você. E não sinta-se culpado por isso. Não é um medo irracional, não é um medo sem uma origem. É uma origem, e é uma origem original, né? Porque é o caminho que nós sabemos que vamos traçar, que nós vamos trilhar. Então não sinta medo, não sinta culpa, não sinta nem um pingo de tabu em procurar ajuda. Procura a gente, chega aqui, vem pra cá, deixa a gente cuidar de você, acolher de você. E quando eu falo a gente, pode ser aqui na Mental Mais Saúde ou os profissionais da saúde aí em geral, tá? E só para você lembrar, você que está chegando aqui agora, olha, o que você encontra aqui no canal da Mental Mais Saúde? Tudo sobre saúde mental, né? Ali nós estamos criando, nossos especialistas, o nosso time, está criando uma plataforma bem interativa, né? Para a gente estar sempre conversando, se alinhando, se afinando, né? Sobre saúde mental. Mas aqui eu estabeleço links da saúde mental com arte, cinema, teatro, cultura, em geral, trazendo um link, sempre um paralelo com a nossa saúde mental, né, pessoal? Aí fica muito mais dinâmico, muito mais gostoso de lidar e de fazer saúde, né, pessoal? Aqui na Mental Mais Saúde você encontra especialistas como psiquiatra, psicólogo, psicanalista, médico ortomolecular, nutricionista, hipnoterapeuta, terapia através da hipnose clínica, a terapeuta holística, né? A terapeuta que vai fazer terapias aí para o seu relaxamento, né? Além do relaxamento, para você descobrir realmente o seu corpo, como reiki, barras de axis, auriculoterapia, são tantas, a acupuntura que é maravilhosa também, né? Então são tantas terapias, pessoal, que você vai encontrar aqui com a gente. Não tem por que você ficar convivendo com esse fantasminha aí não, hein? É só entrar em contato com a gente e deixar a gente cuidar de você, que a gente quer fazer isso, cuidar de você de verdade, tá legal? Então a partir de hoje, pessoal, começa a jogar fora esse seu medo, que para você pode ser dolorido, né? Lembra-se que o medo, ele vai crescendo, ele vai te diminuindo, ele vai te tolhindo, né? E acaba que você vai ter que caminho, tá, pessoal? E você que convive com o medo da morte, a partir de hoje, lembre-se das palavras de Santo Agostinho. A morte não é nada. Você apenas passou para o outro lado do caminho. E daqui a pouco, né, mais na frente, mais a um tempo, a gente se encontra, mas enquanto estamos aqui, vamos celebrar, porque como disse Santo Agostinho, a vida continua linda e bela como sempre foi. E você que aí ficou, continue. Comece a pensar nas palavras de Santo Agostinho a respeito da morte, do processo de final de vida. E lembre-se que as pessoas próximas a você que já se foram, elas descansaram, elas apenas fizeram uma passagem. Uma passagem que não é muito longe, porque o fio não foi cortado. Ela apenas está do outro lado. E você vai continuar. Era o que ela gostaria que você fizesse. Não tenha
a menor dúvida disso, tá, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Esse é o vídeo, né, acerca do processo do medo da morte, utilizando ali as palavras de Santo Agostinho. Eu sei, pessoal, que não é fácil, é muito teorizado falar, mas é preciso exercitar. A morte não é nada, é apenas uma passagem. Obrigado pela sua presença, brigadaço por estar aqui conosco nesse nosso vídeo, nesse nosso encontro. É sempre um grandíssimo prazer estar com você. E para não perder mais uma vez o hábito, né? Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreve aqui no nosso canal, compartilha com os amigos, manda aí para todo mundo. Esse canal da Mental Mais Saúde é um canal interessante, um canal que a gente fala aí sobre saúde mental, mas de uma forma inteligente, mesclando ali com cultura, arte, tudo em geral para o nosso dia a dia.